acontece quando alguém se perde? Será que Deus espera de braços cruzados até que a pessoa encontre o caminho de volta sozinha? Ou será que ele se move, procura, chama e vai atrás de quem se afastou? E se eu te dissesse que uma das mensagens mais poderosas de Jesus é justamente esta, que para Deus quem se perdeu não virou estatística, continua sendo alguém de muito valor? A parábola da ovelha perdida parece simples, mas ela carrega uma verdade que desmonta muitas ideias erradas que nós temos sobre Deus. Porque nela Jesus não mostra um Deus frio, distante, calculista, indiferente, mas ele mostra um pastor que sente a perda, que percebe a ausência e que não trata o desaparecimento de uma ovelha como algo pequeno. E a pergunta que essa parábola levanta não é apenas por que a ovelha se perdeu, mas a pergunta mais profunda é: como que Deus reage quando alguém se afasta? Hoje você vai descobrir 3 verdades fundamentais sobre essa parábola. Primeiro, por que Jesus contou essa história e o que ela revela sobre o coração de Deus? Segundo, o que significa o pastor deixar as 99 para buscar a que se perdeu? Terceiro, e por que essa parábola não fala apenas sobre alguém que se afastou, mas também sobre o valor que Deus dá a uma única vida? No final desse vídeo, você vai perceber que a ovelha perdida não é apenas uma história sobre busca, é uma revelação sobre graça, valor, arrependimento e alegria no coração de Deus. E essa parábola aparece em 2 contextos muito importantes. Em Lucas capítulo 15, Jesus ele está sendo criticado porque recebe pecadores e come com eles. Os religiosos ficam incomodados com a forma como ele se aproximar de gente considerada moralmente indesejável naquela sociedade. E é nesse cenário que Jesus conta a história da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Já em Mateus, no capítulo 18, a ênfase está no cuidado com os pequeninos e na vontade do Pai de que nenhum deles se perca. Ou seja, nos 2 casos, a mensagem central permanece que Deus não é indiferente à perda. Jesus ele fala de um pastor que possui 100 ovelhas e uma delas acaba se perdendo. Então ele vai, o detalhe que chama a atenção, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Para alguns isso pode parecer um grande exagero, mas é exatamente esse exagero que Jesus ele quer destacar nessa parábola. A primeira coisa que precisamos entender é que a imagem da ovelha ela não é aleatória. A ovelha ela é um animal vulnerável, ela não é conhecida por encontrar facilmente o caminho de volta sozinha. Ela se desorienta, se expõe ao perigo, se afasta sem perceber o tamanho do risco. Em muitos casos, quando se perde, ela não consegue se resgatar por conta própria. E isso já ensina algo muito profundo sobre a condição humana. Muitas vezes a pessoa se afasta de Deus achando que está exercendo liberdade, autonomia, independência, mas sem perceber ela está entrando em lugares de vulnerabilidade espiritual, emocional e moral, porque nem sempre quem se perde imediatamente é que está perdido, não. E talvez esse seja um dos dramas da alma humana. Há afastamentos que começam silenciosamente, não começam com uma ruptura visível, mas com distração, frieza, autossuficiência, descuido, pequenos desvios acumulados. A pessoa ela não decide de um dia para o outro se perder, mas muitas vezes ela apenas vai se afastando aos poucos. E é aqui que a figura do pastor se torna tão bela. Jesus ele não descreve um pastor irritado dizendo: se ela saiu, o problema é dela. Também Jesus ele não descreve alguém que calcula friamente: ainda restam 99 aqui, então tá tudo bem. Não. O pastor ele percebe a ausência, ele sente a perda, então ele age.
E isso revela o coração de Deus, porque para Deus, uma vida nunca é pequena demais para ser ignorada. Uma pessoa nunca é invisível demais para ser esquecida. Um afastado nunca é irrelevante a ponto de não ser procurado. A imagem de deixar as 99 não significa o desprezo pelas demais, não. Significa que o amor do pastor não se acomoda enquanto uma ainda está em risco. E isso confronta a nossa lógica humana. Não tendemos a pensar em massa, número, eficiência, estatística, mas Deus, porém, enxerga a pessoa, nome, história, dor e ausência. A ovelha perdida não era apenas uma entre as 100, não, mas era uma que importava. Um outro detalhe muito importante, o texto enfatiza a alegria do reencontro, porque quando encontra a ovelha, o pastor ele não age com frieza, mas ele se alegra, porque em Lucas, Jesus diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E isso é muito poderoso, porque muita gente imagina um Deus apenas como alguém pronto para condenar, apontar e rejeitar. Não, mas Jesus mostra que existe alegria no coração de Deus quando alguém volta. E isso não torna o pecado leve, não torna o afastamento irrelevante. Pelo contrário, a alegria do reencontro só é tão grande porque a perda ela era real, ou seja, Deus leva tão a sério o afastamento que quanto celebra profundamente o retorno. E aqui uma das partes mais bonitas desta parábola. O centro da história não está na habilidade da ovelha em achar o pastor, não. Está na disposição do pastor em procurá-la. Mas isso não elimina a necessidade do arrependimento, mas mostra que a iniciativa da graça parte do coração de Deus. Antes mesmo de muita gente perceber o quanto se afastou, Deus já está em movimento, já está chamando, já está confrontando, já está despertando, já está criando circunstâncias, incômodos, perguntas e encontros que podem ser os instrumentos usados para o retorno. E além disso, essa parábola também confronta o coração de quem nunca se perdeu visivelmente. Porque em Lucas 15, Jesus conta essa história para religiosos que não conseguiam se alegrar com a aproximação dos pecadores. O problema deles não era apenas teológico, era um problema afetivo. Eles não tinham o mesmo coração do pastor. E isso significa que a parábola não fala só aquele que está afastado, não. Fala também ao religioso que se incomoda com a graça, ao crente que acha exagerado Deus buscar tanto quem caiu, a pessoa que prefere o julgamento à restauração. Em outras palavras, não basta dizer que conhecemos o pastor, precisamos também aprender que amar o que ele ama e assim a nos alegrar com aquilo que alegra o céu. Agora, eu quero fazer para você algo de uma maneira muito direta. Talvez você esteja vivendo como essa ovelha. Talvez você não tenha rompido com Deus de forma escandalosa, mas percebe que se afastou. Sua sensibilidade espiritual diminuiu, a oração esfriou, a fome pela palavra enfraqueceu, o coração ficou mais distraído, mais pesado, mais acostumado. E talvez por causa disso, você tenha começado a pensar que Deus se cansou de você, que já foi longe demais, que não merece mais ser recebido, que precisa primeiro se consertar sozinho para depois você voltar. Mas essa parábola desmonta essa mentira. Ela mostra que o coração de Deus não é indiferente ao seu afastamento. Talvez por outro lado você não se veja como uma ovelha perdida. Talvez você esteja entre as 99. Então vem a pergunta muda. Você tem o coração do pastor? Você se alegra quando alguém volta? Você trata os afastados com compaixão ou com superioridade? Você procura, acolhe, intercede, se importa? Ou você já se acostumou a olhar para quem se perdeu com a frieza religiosa?
Porque essa parábola não apenas consola quem está longe, ela também corrige quem está perto, mas sem misericórdia. E no final das contas, a parábola da ovelha perdida nos ensina que para Deus ninguém é apenas um número. Uma ausência para Deus importa, uma alma importa, um afastado importa, uma vida em risco importa. E talvez seja essa uma das verdades mais curadoras do Evangelho. Você pode estar longe, confuso, ferido, culpado e desorientado, mas ainda assim não deixou de ser alvo da busca do pastor. Porque o amor de Deus não é um amor distraído, não é um amor genérico, não é um amor que tolera multidões. É um amor que percebe quem falta, e isso muda tudo. Porque se o pastor realmente vai atrás da ovelha perdida, então o afastamento não precisa ser capítulo final da sua história. Porque o céu se alegra quando alguém volta, o pastor se move quando alguém se perde, e a graça de Deus continua maior do que o nosso desvio. Porque a pergunta final então não é apenas: eu já senti perdido alguma vez? E a pergunta é: eu vou resistir à voz do pastor ou eu vou permitir que ele me traga de volta? E no próximo vídeo nós vamos olhar para a parábola da dracma perdida. Se nessa história Jesus mostrou o pastor buscando a ovelha que se perdeu, na próxima ele vai revelar o valor de algo que parecia pequeno, mas cuja ausência era grande demais para ser ignorada. E já te adianto, a próxima parábola vai mostrar que quando algo precioso se perde, Deus não simplesmente aceita a ausência, mas Ele procura até encontrar. E se esse vídeo teve um valor para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós. E continue acompanhando a nossa série e até o próximo vídeo.